lidando com assuntos desafiadores. Vivemos um tempo no qual enfrentamos atualidades realmente desafiadoras. Vamos pensar um pouco mais nessa direção, em mais um assunto que está à nossa volta nestes dias. Mas antes, para a nossa orientação, vamos recordar o texto de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos juntos ler, vamos ministrar uns aos outros em boa leitura esses dois versos. Leiamos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui está o ensino apostólico, nos oferecermos como sacrifícios vivos, não nos amoldando com o padrão do mundo, mas nos transformando na renovação do nosso entendimento, segundo a palavra de Deus. O texto, para focarmos nesta noite, primeiramente em Gênesis, vamos ler no capítulo 1, primeiro livro das Escrituras, Gênesis, o livro que nos dá então a base, a sustentação de quem nós somos, do que somos feitos e como fomos feitos. No capítulo 1, verso 27, Gênesis 1, 27, primeiramente. Vamos receber a palavra de Deus, vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus, que então nesta noite a palavra de Deus caia em cada coração e faça a obra que Deus tem para fazer. Ouça, diz assim a narrativa: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Capítulo 2, ainda em Gênesis, vamos ver a partir do verso 21 até o verso 25. Gênesis 2, 21 a 25. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós vamos ao Novo Testamento. Um último texto para esta noite, livro de Efésios. Livro de Efésios, Novo Testamento, vamos ler no capítulo 5, verso 21 até o verso 33. Efésios 5, 21 a 33. Ouça a leitura, a instrução apostólica. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Novamente, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e
entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Esta é a palavra de Deus. A mulher marcou um horário com o conselheiro conjugal, e então, sentando à frente dele, perguntou: pois não, no que eu posso ajudá-la? Ela disse: o meu marido ganhou 2 passagens para um resort em Porto de Galinhas com tudo pago. Ele disse: que ótimo, qual o problema? Ele foi sozinho 2 vezes. Isso, eu creio que reflete bem o estado em que o casamento, o matrimônio se encontra nos nossos dias. Mas não somente na prática. Vamos caminhar um pouco juntos esta noite e vamos observar o que acontece nos nossos dias. Na verdade, é um trabalho organizado, pensado, com reflexão, para ver o matrimônio de um ângulo parecido com deste marido e a situação conjugal dele e da sua esposa. Dias difíceis, então, para o matrimônio, não é verdade? Não vou citar aqui estatísticas, você conhece a sua volta, não precisamos olhar estatísticas, só olhar em volta da família, dos amigos, você ter uma ideia de como é que a coisa anda. Ainda hoje, eu e minha esposa observamos um carro parado do nosso lado e os dois, um casal, aos berros, só faltava realmente partir para os sopapos. E eu já vi isso diversas vezes, isso no trânsito. Então, o que eu quero dizer é que nós não precisamos ir muito longe para pensar ou concluir que este é um momento gravíssimo para o matrimônio. E para onde que nós vamos? Onde vamos chegar? Momento grave, situação do matrimônio. Diz que o marido estava olhando, lendo a certidão de casamento. E a esposa observou que ele leu um dia, olhou, leu. No outro dia ele puxou de novo, leu de novo. Finalmente ela ficou incomodada e perguntou: por que você continua lendo todo dia essa certidão de matrimônio? Ele disse: estou vendo se tem alguma brecha aqui. Todo mundo procurando brecha. Você percebeu isso já ou não? Brecha. Como é que eu escapo desse negócio? Como é que eu mudo tudo isso? Enfim, dias difíceis que nós precisamos, como discípulos de Cristo, rever o ensino bíblico, estar atento à mensagem que está à nossa volta. Estamos sendo bombardeados, desde a área acadêmica, a mídia, e então as pessoas moldadas por ambos os ambientes, nos falando de uma visão ou de uma proposta complicada que não tem levado e não vai levar a um bom fim. E nós precisamos nos preservar com a palavra. E diante do que nós lemos hoje, eu digo a você, a palavra de Deus fala a você. É fundamental que você neste dia entenda o que a palavra diz, que você aprecie a complementaridade. Esta é a palavra. Aprecie a complementaridade.
textos que nós lemos, textos fundamentais para a vida cristã e para a vida bem vivida, são textos que chamam os casais em Cristo a viverem a complementaridade. E você que é solteiro, sonha com matrimônio, comece a entender isto e abraçar isto e guiar o seu projeto nessa orientação da palavra, para que comece bem e caminhe bem e chegue a um bom fim. Aprecie a complementaridade. Defina a natureza do matrimônio. O que é o matrimônio? O que é o matrimônio? Duas propostas está diante de nós. Uma, a vida humana é um acidente, não foi criado, o ser humano é um acidente, e matrimônio foi uma invenção aí do próprio ser humano, e o ser humano tem se complicado, e o matrimônio é complicado, e precisa ser mudado, e pode ser mudado, anulado, desfigurado, seja lá o que for, dependendo do que o ser humano quer fazer, porque afinal de contas não existe nenhuma referência transcendental, a não ser a referência do próprio ser humano para a sua vida, suas instituições e tudo que ele é. Essa é uma proposta que está aí, essa proposta que está por detrás das pessoas, da maior parte das pessoas que falam na mídia sobre tudo e sobre o matrimônio, sobre a família, sobre a educação de filhos, inclusive, o embasamento que está por detrás das propostas que se ouve no ambiente acadêmico, nos livros que nós lemos, todos eles partem desta base, uma base que deixa tudo muito firmemente no ar. E pode dar em qualquer coisa ainda um dia. Não sabemos. Está entregue aos ventos que passarem pela cabeça e tendência do ser humano e as suas tendências sociais. A outra visão é: o ser humano é uma criação de Deus. Ele é um ser definido, um ser único, e a primeira instituição que o ser humano conheceu foi o matrimônio, e Deus é que formou essa instituição. Portanto, nem o ser humano, nem o matrimônio está entregue a todos os ventos sociais, ideias humanas, tendências para toda especulação e para então desaparecer até se for o caso, ser totalmente desfigurado. Não! Há uma referência transcendental acima do ser humano, que define quem o ser humano é e o que o matrimônio é. Qual é o seu caminho? Qual é a sua base? A sua base vai definir a natureza do matrimônio. E aí vai fazer toda a diferença. E lembre-se, toda a diferença em consequências práticas no próprio ser humano, em cada indivíduo, como casal, nos filhos, nas gerações que virão. Profundas consequências. Um caminho vai dar numa direção, o outro caminho vai dar numa direção totalmente oposta. A questão é, qual é a referência, qual é a base para definirmos a natureza do matrimônio? E nesta noite nós queremos olhar para a palavra, e nós queremos ouvir a palavra de Deus, e nós queremos crer que ela é aquela que define quem nós somos e define a natureza do matrimônio. O que é o matrimônio? A palavra nos diz, essas leituras que fizemos hoje aqui, que nós somos criaturas especiais. Deus criou todas as coisas, mas fez uma criação especial e distinta, chamado ser humano. Homem e mulher Deus criou, e os criou à sua imagem, à sua semelhança. A narrativa da criação não fala disto em relação a nada mais criado. Somente o ser humano é esta criatura especial. E não precisa muita observação para se concluir que há algo que distingue o ser humano e tudo mais que nós conhecemos desse universo. Na verdade, e mais, Deus criou esses seres especiais e criou um relacionamento especial, definido à altura do que essa criatura ser humano é. Não há nada como matrimônio. Sim, nós encontramos relacionamentos, acasalamentos entre animais, mas em nada se assemelha àquele que acontece entre homem e mulher, porque os animais,
a parte do ser humano, não têm esta imagem e semelhança de Deus, não podem ter essa profundidade de relacionamento. Somente o ser humano pode fazer isto. As Escrituras nos falam então dessas criaturas especiais, dessa instituição específica e especial chamada matrimônio, onde então há esta cumplicidade e há esta complementaridade. Só o matrimônio tem isto, e o matrimônio deve ser assim. Defina a natureza do matrimônio, isso vai fazer toda a diferença. Como você vive como matrimônio, vai fazer toda a diferença no seu projeto, quando você pensa em formar um matrimônio. Não ande nas trevas, não ande tateando, não ande aí à mercê das modas que vêm e vão. Fique com a natureza do matrimônio, segundo as Escrituras, esta complementaridade. Discerna, então, as distorções do matrimônio. Eis a atualidade. Eis o assunto desafiador. Distorção do matrimônio. O ser humano está nas trevas, ele não tem uma luz, ele não tem uma referência transcendental a não ser ele mesmo. Imagine um avião que tem por referência somente ele mesmo e tem que agora, a partir dele, somente dele, encontrar a rota. Vai chegar a lugar nenhum ou não sabe onde vai chegar. Assim está o ser humano nesta loucura de dizer que ele é um acidente, que ele mesmo vai dar direção para ele. É preciso uma referência fora, transcendente, estabilizada, para sabermos se estamos para cima ou para baixo, para o norte ou para o sul. Então, as distorções estão no ar, mas você não precisa caminhar por elas. É um momento triste, de consequências difíceis, nós sabemos disso, não está para melhor, mas para pior, pior, pior. A Bíblia, em Gênesis, nos fala das origens. A origem do ser humano, em particular, uma criatura especial. A origem do matrimônio, um projeto de Deus muito bem definido na sua natureza. Mas o livro de Gênesis, que quer dizer origem, fala também por que as coisas não dão certo com o ser humano. Gênesis nos fala da origem do mal no meio do ser humano. Lamentavelmente aconteceu isto, e isto afetou o ser humano e afetou tudo nele, então, inclusive o matrimônio. E no lugar da liderança amorosa e humilde do marido surge o dominar por parte dele ou uma total passividade. Distorções em relação ao marido. Em relação à mulher, no lugar de uma submissão inteligente e voluntária da mulher, surge ou a usurpação, ela então joga o marido para escanteio, ou a servidão. Uma mulher na condição da servidão, distorções para o homem e para a mulher dentro do casamento. Uma expressão disto, algo agudo nos nossos dias, é o feminismo atual. Quando se fala em feminismo, deixe-me dizer para você aqui rapidamente o que os analistas históricos do assunto dizem. Eles dividem pelo menos em 3 fases, alguns outros que dividem em outras, mas divide o feminismo em 3 fases. A primeira é ali do século XIX e início do século XX. Esse primeiro momento foi um movimento de mulheres cristãs conservadoras. Mulher como Frances Wheeler. Nos Estados Unidos, as mulheres da União Cristã da Temperança das Mulheres. Elas se levantaram, primeiramente, sabe contra o quê? Contra a abolição da escravidão. Primeiro movimento das mulheres. Abolição da escravidão. E é interessante, as mulheres desta União da Temperança, elas participaram da luta nos Estados Unidos em particular, mas também houve na Inglaterra as mulheres lá cristãs lutando pelas primeiras questões das mulheres, mas em particular dessas mulheres da União de Temperança, que marcou a história ali, século XIX nos Estados Unidos, elas lutavam contra a bebida alcoólica. Um movimento grande nos Estados Unidos. Só comparando, o feminismo atual luta para que a mulher possa encher a cara também, na verdade, é libertação feminina. Mas
ela pode ficar igual naquilo que os homens faziam, de ruim, inclusive. A abolição da escravidão, mas lutaram pelos direitos políticos das mulheres, sim. Não havia o direito do voto, por exemplo, e também o direito à propriedade, que as mulheres não tinham, inclusive em questão de herança. Enfim, foi um movimento sadio, lutando por coisas que precisavam ser equilibradas, havia uma distorção no ar, e na prática matrimonial, na visão da mulher, foram à luta e foram vitoriosas, mas vem a segunda fase, as coisas começam a mudar, e a influência cristã sai de campo no feminismo. Anos 60 até os anos 80 seria essa segunda fase. Uma representante, uma expoente, é a francesa Simone de Beauvoir, esposa do filósofo Jean-Paul Sartre, aquele que propôs o existencialismo. Um livro que ela escreveu que marcou a época foi o livro chamado Segundo Sexo. Lembre-se que Jean-Paul Sartre e Simone eram parceiros, companheiros, não realmente um casamento. E ela é exaltada, é lida até hoje, mas as pessoas não falam muito que ela, por exemplo, e Jean-Paul Sartre chegaram publicamente a participar de um movimento e publicar um documento a favor da pedofilia. Ela disse uma vez: ninguém nasce mulher, mas se torna mulher. Ela disse também em si mesma: a homossexualidade é tão limitadora quanto a heterossexualidade. O ideal seria ser capaz de amar tanto um homem como uma mulher, sem restrições. Uma das vozes por detrás do feminismo na sua segunda fase, já longe da influência das mulheres cristãs da primeira fase. E aí a luta qual é nessa fase? Já diferente da primeira fase. A luta pelo controle da natalidade, em nome de uma liberdade da mulher, da maternidade. Direito ao aborto, equiparação salarial, mas com certas implicações mais complicadas, mas em si não, essa questão não seria um problema, claro. Seria justo. Enfim, essa é a segunda fase. E vem a terceira fase. Início dos anos 90 começa. A busca é pela mulher ter uma autonomia diante do sexo masculino. Entenda isso, autonomia, como algo radical. Não está falando da mulher ter a sua dignidade própria, não é isto. Autonomia mesmo. Nós não precisamos dos homens. Precisamos chegar a esse ponto, onde um não precisa do outro. Ou pelo menos nós não precisamos deles. E o entendimento, junto com isso, entendimento de gênero à parte do sexo natural. Entender isso ser necessário para a luta delas. Essa é a terceira fase. Apenas para citar uma pensadora do movimento, Charlotte Bunch, disse o seguinte, lá da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos: homossexualidade separa as mulheres umas das outras. Heterossexualidade faz as mulheres se definirem através dos homens. Ouviu isto? Heterossexualidade faz as mulheres se definirem através dos homens. Heterossexualidade força as mulheres a competirem umas com as outras por homens. O lesbianismo é a chave para libertar. E somente as mulheres que cortam suas amarras com o privilégio masculino são as que podem confiar, ou que se pode confiar que permanecerão sérias na luta contra o domínio masculino. Momento quando inclusive, o lesbianismo é visto como uma forma de se tornar autônoma diante dos homens. Distorções que estão no ar. Aí está o feminismo atual. Primeiro começa com o movimento pela correção das distorções do valor da mulher, mas com o passar do tempo ele acaba como? Ultimamente contra a masculinidade, antimatrimônio
e antimaternidade. Na verdade, estabelece uma guerra dos sexos. Quando vocês, por exemplo, ouvem falar que aquela situação lamentável aconteceu no Rio de Janeiro, trágica, do assassinato da vereadora Marielle, você ouve lá falar que ela era lésbica, deixou uma viúva. Lembre-se o seguinte, essa moça passou por universidades, foi formada nessas propostas. Aquilo é filosófico. Não é só uma questão que tem algum prazer nessa área. Toda uma filosofia por detrás. De uma revisão geral. Senão, não desmanchar do matrimônio e a visão que nós temos segundo a criação de Deus. Nós temos, para simplificar, duas distorções que são dois equívocos. Uma é aquilo que chamaríamos do machismo. Não é o que a Bíblia ensina. Não é da natureza do matrimônio, não é de acordo com o valor do ser humano enquanto criatura de Deus, seja homem ou mulher. Machismo. Não é a visão do matrimônio. E o outro é esse feminismo atual, que também não é. Duas distorções. Duas distorções. O chamado é: aprecie a complementaridade. Esta é a mensagem das Escrituras para o seu coração e a sua vida nesta noite. Então, instrua-se pela interação Cristo e Igreja. Este é o pico da revelação nas Escrituras cristãs, a palavra de Deus, a Bíblia. Instrua-se pela interação Cristo e Igreja. Nós temos algumas alternativas, ou vamos citar 3 alternativas para nós quando nós pensamos em matrimônio. Uma que está muito em moda é a chamada compatibilidade. Você já ouviu isso aí? O casal e bem tem que ser compatível. Nós vamos divorciar porque nós não somos compatíveis. Tenho más notícias para você. Não existe compatibilidade. Nós somos todos seres pecadores, já citamos, Gênesis nos fala também da origem do mal na criação, no ser humano. Somos marcados por isto. Temos muitas facetas difíceis, muitas pontas, somos espinhudos. E se nós esperarmos compatibilidade, não vamos encontrar nunca. Não existe compatibilidade. Dois que bonitinhos. Uma gracinha. Isso é conversa. Isso não existe. É uma impossibilidade. Nós somos naturalmente incompatíveis. Essa é a grande verdade. Somos egocêntricos. Há tanto que Deus tem que tirar em nós ainda. Deus está trabalhando, se você é do Senhor. Mas há tanto aí para ser tirado. E nós vamos ter uma série de áreas complicadas. Se você está esperando compatibilidade, você já encontrou uma razão para não permanecer no matrimônio. A outra alternativa é a competição ou competitividade. Eu creio que o feminismo ilustra muito bem isso, a guerra dos sexos. Então, nós vamos casar? Vamos. Mas quando você olha, aqueles matrimônios da atualidade, você vê o que ali? Parece que você está vendo 2 competidores, por exemplo, na área do marketing. Cada um tem um projeto de vida. Um não tem nada a ver com o outro. É tudo meu, meu, meu. E o outro é meu, meu, meu. E até aqueles extremos, né? Que parece que um mora numa casa, outro mora na outra. Nem na mesma casa querem morar mais. Isso também não tem futuro, isso não é matrimônio, isso não chega a lugar nenhum. Propostas das Escrituras. Nem compatibilidade, nem competição, mas complementaridade. Esta cumplicidade com altruísmo e visão de edificação. No meio de que nós somos, da nossa realidade, das nossas tantas áreas a serem aparadas, transformadas,
entendemos que nós temos que nos receber para uma complementação. Há muito em mim que falta, que você pode trazer para a minha vida, e eu tenho muito em mim para levar a sua vida, e juntos, então, podemos caminhar. A criação, ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Nunca nos esqueçamos disso. Tanto homem como mulher, os dois têm uma dignidade inerente e igual. E mais, esse ser humano, homem e mulher, que rompeu com Deus, foi afetado pelo mal e o pecado, se tornou egocêntrico porque não quis ser teocêntrico, Deus no centro, não eu, o meu ego no centro. Agora encontra o caminho de volta à redenção em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo canta em Efésios, nós lemos nesta noite, quando ele fala sobre o homem e a mulher em matrimônio, trazendo Cristo e a igreja como analogia para nos instruir. Instrua-se então pela interação Cristo e a igreja, que começa com a criação e então chega em Cristo, a igreja, para a nossa instrução. O que nós vamos poder dizer sobre isto? Quando nós somos instruídos pela interação Cristo e igreja, resgatando o que Deus criou lá, quando Ele formou dois seres, criados à sua imagem, semelhança, com dignidade, e formou um matrimônio para eles. Algumas coisas podem ser ditas. A dignidade é igual. E cabe aos dois, e é devido aos dois, homem e mulher, dignidade igual. Um não é superior ao outro, em valor intrínseco. Qualquer coisa que fale sobre uma dignidade menor de um e do outro não é bíblico, não é a proposta de Deus e não é o que Cristo veio resgatar. A partir da criação e também no falar então de Efésios do apóstolo Paulo que lemos nesta noite, diferenças são reconhecidas e aceitas. Homem não é mulher, mulher não é homem. Há diferenças e eles existem diferentes para justamente se completar. Sou muito mais completo pela presença da minha esposa na minha vida. E da mesma forma eu na vida dela. E aceitamos isto. Aceitamos isto. Não brigamos em cima disto. Não fazemos uma guerra em cima disso. Nós nos encontramos como no campo da complementaridade. E não da guerra, na batalha. E isto requer uma cumplicidade de ambos, cônjuges, ambos, uma cumplicidade. Não só os dois, cúmplices. Eu e a minha esposa somos cúmplices em nos completar e levar nossos relacionamentos para frente. Somos os dois culpados disto. E nós dois estamos envolvidos nesse negócio. Somos cúmplices. Requer isto, essa cumplicidade. Caminhar-se pela complementaridade. O que mais podemos dizer quando ouvimos a palavra de Deus? O objetivo deve ser objetivado que o desenvolvimento dos cônjuges enquanto criaturas de Deus. O matrimônio foi criado por Deus para na complementaridade. Eu então ficar enriquecido e ser melhor desenvolvido no meu potencial para o qual Deus me criou. O matrimônio jamais deve ser aquilo que vem para me destruir, me danificar. O matrimônio existe para que duas criaturas de Deus, completando-se, possam trazer à tona o melhor deles como criação de Deus. O matrimônio não foi feito para machucar e destruir as pessoas. Foi para dar a elas um campo onde o potencial delas como criação de Deus possa ainda ser expressado de forma melhor. E não podemos deixar de notar quando o apóstolo Paulo fala sobre a proposta de Deus para o matrimônio, ele traz o relacionamento Cristo e igreja, essa analogia para nos instruir no matrimônio, fica muito claro a questão da submissão. Mas
É importante notarmos que no contexto todo ali ele coloca um princípio maior, um princípio regulador de tudo. Sujeitem-se uns aos outros. E aí ele começa a falar do matrimônio. E ele vai falar de forma muito clara sobre uma tal de submissão da mulher. Mas debaixo desse princípio maior. E quando ele fala do marido, também está debaixo daquele princípio. É uma submissão, então, mútua, ainda que com papéis distintos. Uma submissão mútua, eu disse, com papéis distintos. Agora, nos dias de hoje, eu acabei de falar aqui um palavrão, na verdade. Eu entendo. Somente aquele que entendeu as Escrituras, a obra de Deus, a maravilha da criação de Deus no ser humano e a maravilha do resgate em Cristo, e experimentou isso na sua vida, consegue acompanhar isso. Porque se não tiver isso, vai ler isso com os óculos do ser humano caído, seu resgate de Cristo, com todo o seu egocentrismo, e vai ver o horror aqui e não vai conseguir apreciar a beleza. Mas deixe-me, de qualquer forma, pontuar aqui algumas coisas para que não tenhamos nenhum equívoco. Sujeitem-se uns aos outros. Marido, submeta a sua esposa. A esposa, submeta a seus maridos. Maridos, ame as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Falando da mulher, o pastor John Piper faz algumas colocações, um autor bem conhecido também no Brasil, ótimos livros, um grande pastor. E eu cito aqui: submissão feminina não significa concordar com tudo que o marido diz. Submissão feminina não significa abandonar o cérebro e volição. Submissão feminina não significa abandonar qualquer esforço para transformar o esposo. Submissão feminina não significa colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. Mulher nenhuma deve cometer um ato de pecado porque o marido mandou. A primeira lealdade dela é a Cristo. Submissão feminina não significa obter, principalmente do marido, a sua força espiritual. Ela vem de Cristo. O marido e a esposa devem se ministrar e fortalecer em Cristo, sim. Mas primeiramente a mulher se nutre em Cristo. Primeiramente, principalmente, aliás, até. Submissão feminina não significa agir motivada por um temor escravizador do marido. E deixe-me dizer o seguinte: submissão, no contexto bíblico, quando fala da mulher em particular, estou aqui fazendo algumas pontuações da mulher, porque esse é um lado que fica muito sensível na cultura atual. Submissão aqui é esposa para com marido e marido para com esposa. Não tem nada a ver sobre a mulher com homens fora do matrimônio. Mulher não pode lá também ter uma atuação de liderança no campo profissional. Isso aqui é matrimônio. E depois deve refletir também na igreja, duas instituições espirituais que o Senhor estabeleceu. Mas, de qualquer forma, primeiramente a questão é o matrimônio. Não tem nada a ver. Mulher tem que ser submissa, ficar por baixo de homens aí fora. Profissionalmente falando, qualquer outra coisa. É matrimônio. Também não significa esta questão de submissão da mulher ver-se ou a mulher se ver como um nível inferior em termos de competências. O homem é sempre mais competente que a mulher. Não, na complementaridade, a mulher pode ser muito melhor em muitas competências. Minha esposa, por exemplo, é muito mais competente do que eu em fazer a contabilidade da casa. Eu sou informado e procuro me informar sempre, acompanho, participo de todas as decisões com relação ao macro, mas ao micro está na mão dela. Eu me vejo muitas vezes até impaciente com aquele negócio lá. Eu cheguei a fazer um curso de contabilidade para provar que eu não sou da área. Então, ela vai melhor. Submissão da mulher não significa limitar-se somente a determinadas funções no lar.
Então, submissa então, cuide de criança, cozinho, é isso aí, 3, 4 coisas ali. Você fica nisso aí, não sai daí. Não é isso, não é o que a Bíblia está dizendo, não há nada disso nas Escrituras. Não significa abster-se de atividades profissionais fora do lar. Há aqueles defendendo isso nos nossos dias. Sabe, o casal realmente tem que estudar muito bem o seu plano de vida, especialmente se vem filhos. A questão do trabalho, o trabalho dos dois, o casal vai ter que trabalhar essas coisas, são complicadas. Mas, em nenhum momento, as Escrituras nos ensinam que a mulher tem que se abster da atividade profissional fora do lar. Então a submissão é a esposa o quê? Aceitar o chamado divino de honrar e afirmar a liderança moral e espiritual do seu esposo, auxiliando a desenvolver essa responsabilidade através dos talentos e competências que Deus deu a ela. É isto. É participativa, é ativa, é de valor. E com relação a essa tal da liderança masculina? Liderança masculina não significa ser um líder opressivo e controlador. Isso é machismo. Não é o que a Bíblia ensina. Basta olhar o modelo de Cristo, que é o modelo que o marido tem que seguir. Liderança masculina não significa visar seu egocentrismo. É o seguinte, aqui é tudo que eu quero, como eu quero, e todo mundo está aqui para fazer o que eu quero. Sou o rei absolutista desse reino. É a visão de muitos. Machismo. Não é o que as Escrituras ensinam. Liderança masculina não significa tratar a esposa como sua serva. A mulher foi criada também à imagem e semelhança de Deus, tem sua dignidade e suas competências. Liderança masculina não significa ter o direito de se abster de determinadas funções no lar. A Bíblia não diz que certas funções é do marido no lar e certas da mulher. O marido pode e precisa trocar fralda também. O marido pode e precisa também aprender a lavar pratos. E daí por diante. Mexi com a sensibilidade de alguém aqui nessa noite? Liderança masculina não significa impedir a esposa de desenvolver as suas competências. Podá-la, 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 podá-la. E torná-la um zero à esquerda, uma serva. Pelo contrário. Liderança masculina não significa portar-se com autonomia e autossuficiência. Você chegou um pouco tarde, onde você foi? O que é isso? Você está agora desconfiando de mim? Não deu satisfação para ninguém aqui. Nenhum de nós, no matrimônio, na complementaridade, tem autossuficiência e autonomia. Nos completamos, somos uns dos outros. Preciso dizer assim, onde eu estava, onde eu fui, o que eu fui fazer. E daí por diante? Para falar apenas um pequeno exemplo, você aplica uma porção de outras coisas. Liderança masculina não significa apossar-se e esconder as finanças. Apossar-se das finanças e escondê-las. Dois precisam saber exatamente da questão financeira do lar. Então, liderança do marido modela-se no amor sacrificial de Cristo. É a liderança espiritual e moral. Se esforça até com sacrifício para dar um direcionamento para o seu matrimônio, por orientação e por exemplo, pelo seu próprio exemplo com o marido, que torne o seu lar num projeto e convívio de acordo com as verdades do Evangelho e assim possibilite o desenvolvimento de todos no lar, conforme a criação de Deus de cada um. O marido está ali então como um servo de Deus. Tipo de liderança do marido? Moral e espiritual. Ele quer dar direção espiritual e moral para o seu lar. É a responsabilidade dele. E a esposa vem auxiliá-lo. E não estragar, não atrapalhar. Mas os dois, então, com o mesmo alvo. O marido precisa assumir isso. E aí isso tudo muda tudo em relação ao matrimônio, à criação dos filhos, a direção espiritual e moral. Essa é a liderança. Não é a liderança
do braço, não é a liderança do grito, não é a liderança do dinheiro fica no meu bolso. É a liderança moral e espiritual, que é o direcionamento que molda o relacionamento matrimonial e depois os filhos, o lar todo. Quem nós somos como casamento? Quem nós somos como família? Qual é a direção que devemos ir? Qual é o alvo que perseguimos enquanto seres humanos aqui? A liderança do marido é esta liderança como de Cristo, não visando o seu bem próprio, mas o aflorar de todos os membros ali como criação de Deus e trazendo o evangelho para dentro de casa e para tudo na vida ali. Um ambiente que protege a todos, um ambiente que edifica a todos. O marido é aquele que luta por isso. E a esposa o auxilia 100% nisto e não divide com ele. Essa é a visão bíblica. E aí que acontece um se sujeitar um ao outro. Sujeitem-se uns aos outros. Porque ninguém ali no matrimônio está lutando em causa própria. Mas agora eu sei, que é isso que eu estou dizendo aqui. No mundo que chegou onde chegou, se diria impossível, e realmente é. Cristo precisa vir e resgatar. E se Cristo não vier resgatar, vai ficar nisso que eu citei aqui alguns exemplos, e daí vai pior. E a questão é, para onde é que você vai na sua vida? E primeiramente começa com você o encontro com Deus em Cristo. E a partir de Deus em Cristo na sua vida, transformada, e você buscar alguém também assim, e formar um relacionamento onde os dois apreciam a complementaridade. E nisso eles encontram uma beleza, uma riqueza, porque um traz para o outro não tinha, e então uma experiência de edificação e que luta juntamente contra todas as incompatibilidades, porque é um alvo maior a ser perseguido. E as incompatibilidades estão aí para serem derrotadas pela complementaridade em Cristo. Isso aconteça na vida de cada lar aqui. Que Deus forme os nossos jovens desta forma. E eles não precisam viver nas tristezas e misérias que o mundo está vivendo e vai viver pior ainda. Que o Senhor abençoe a sua casa. Há um jeito melhor de viver do que aquele que você vê nas novelas, na mídia, na conversa dos amigos. Em Cristo há poder e condição para isso. Do jeito que o ser humano está, realmente não tem condição. E essa compatibilidade que estão buscando e falando, isso não existe, não vão chegar lá nunca, vão apenas de destroço em destroço. Deus tem algo melhor para você em Cristo. Ele torna possível você encontrar a complementaridade conforme Ele estabeleceu em uma vida rica. Primeiro começa com Cristo na sua vida. Você já foi transformado em Cristo. Você teve um encontro com Deus através da cruz de Jesus Cristo, onde o seu ego foi crucificado ali. Você passou a ser um servo do Senhor, para depois se tornar um servo do Senhor como homem ou mulher dentro do matrimônio que Deus lhe der e daí por diante. Eis a questão. Começa com você. Começa com você. Que o Senhor tenha misericórdia e pela sua misericórdia dê a condição a cada um de nós aqui vivermos a maravilha que Ele propôs na sua criação. Vamos orar.